Oi, gente! Espero de verdade que todos vocês estejam bem. Caso não estejam, vamos buscar ficar, porque realmente isso depende de nós. O que acontece? Essa semana eu vou fazer alguns vídeos respondendo algumas perguntas que as pessoas têm me feito lá no Instagram. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, dê uma olhada. Caso goste dos conteúdos postados lá, passe a me seguir, tá bem? Você será muito bem recebido. E caso você também queira fazer alguma pergunta, pode fazer por aqui ou até mesmo lá no Instagram. Então, como eu tenho recebido algumas perguntas, vou respondê-las em forma de vídeo, tá? O que acontece, gente? Eu fiz um post falando o seguinte, eu fiz uma pergunta. Ninguém se interessa por você? Ou será que é você que passa a imagem de afastamento sem perceber? Ou seja, eu fiz a pergunta da pessoa achar que ninguém se interessa por ela, ou será que é ela que afasta as pessoas sem perceber? E uma pessoa que não importa o nome, tá? Até para não expor, eu não vou falar o nome, respondeu assim: sinto exatamente isso, essa questão do abandono. Não sinto que sou prioridade para ninguém, não me sinto especial. Ela fala que foi rejeitada durante a gestação, era a sexta filha, ela teve também problemas respiratórios, ficava internada constantemente, sempre sozinha. E ela fala que esse texto fez ela refletir, né, sobre como ela tem afastado as pessoas, que existe esse sentimento que a acompanha, e ela fala que ela só queria ser amada, mas sempre sente-se rejeitada. Mesmo ela querendo ser amada, ela tem esse sentimento de rejeição. O que ela deve fazer, tá? Ô, gente, vamos lembrar que lá na nossa infância, igual ela me trouxe aqui a questão que ela foi rejeitada na gestação, era a sexta filha, ou seja, né, a mãe já tinha tido 5 filhos, talvez não foi uma gravidez planejada, provavelmente não foi. Às vezes já estava numa situação conturbada no relacionamento, até por questões financeiras aqui ela não explica, mas pode ocorrer tudo isso. E isso é passado para a criança, desde a gestação a criança já sente. E ao nascer, esse sentimento a acompanha. Até mesmo que a mãe ou o pai, né, tenha tentado modificar, porque ela não dá maiores detalhes, mas mesmo que a mãe ou o pai tenha tentado modificar isso posteriormente, gente, ela é a sexta filha, então tinham mais 5 filhos. Então imagina só, né, enquanto um tá chorando, o outro também tá chorando, o outro tem que tomar banho. Então, assim, é uma situação extremamente complicada para os cuidadores. Não dá pra gente falar simplesmente que foi uma questão de abandono. Para os cuidadores também foi difícil. Mesmo que a criança tenha sentido tudo isso, às vezes sentiu solidão, sentiu-se sozinha, igual ela falou que ela teve que ficar internada por problemas respiratórios e ela ficou sozinha nessa internação, esse sentimento vem com muita força. E é incrível, né? Porque essas coisas marcam. Eu lendo essa história, eu me recordo de quando eu era criança, gente, antigamente não tinha muito isso dos pais ficarem com os filhos durante a internação. Eu fiquei internada, eu fiquei na ala de adultos, eu era criança, eu tive que fazer uma cirurgia na minha perna. Eu fiquei internada na ala de adultos, só tinha adultos perto de mim, e eu sozinha também. Eu lembro que à noite eu chorava muito, me sentindo realmente sozinha, desamparada. Quando a gente está no hospital, a gente sente esse desamparo, essa solidão, a gente sente esse medo do que vai acontecer e não ter ninguém ali que a gente conheça para nos acolher. Igual eu falei, na minha aula só tinha adultos. Então eu imagino muito o que essa moça sentiu, né? O que essa pessoa sentiu. Provavelmente essa rejeição, esse medo de ser abandonada, por quê? Porque ela sentiu isso na infância e tudo aquilo que nos gera emoção lá na infância fica como se fosse arquivado dentro de nós como verdade, e isso surge hoje no nosso comportamento de adulto. Então, assim como você, né, passou por tudo isso, essa questão da rejeição e tudo mais, eu já contei a minha história também, eu até quis fazer um vídeo falando, porque eu também passei muito por isso, a minha mãe, eu era a terceira filha, meu pai faleceu, a gente era, né, nós éramos 4 filhos, crianças, então era complicado. A minha mãe sozinha, ela tinha que trabalhar, ela tinha depressão, então essa questão do abandono em mim também era muito forte. Então eu entendo perfeitamente todos esses sentimentos. Claro que cada um sente de uma forma e cada um vai mostrar isso na vida adulta de uma forma. Mas essa questão de afastar as pessoas pelo medo de ser abandonada é algo muito comum que acontece quando passamos por isso na infância, essa questão da rejeição, do abandono. Muitas vezes nem é culpa dos nossos pais, né? Na verdade, ninguém tem culpa. Eles fizeram o que eles deram conta. Mas, às vezes também eles não tinham vários filhos, não era possível.
né? Enfim, fizeram o que deram conta. Mas hoje, nós, enquanto adultos, o que nós temos que entender é que esse vazio, esse sentimento de ser abandonado, ele só pode ser preenchido por nós. Não tem outra pessoa que irá preenchê-lo. Tem dois esquemas que são formados, né? Diante do mesmo esquema formado, na verdade, tem duas reações que vêm. Ou a pessoa tende a afastar o outro, ou ela se apega demais ao outro pelo medo do abandono também. As duas formas fazem com que o outro se afaste, né? Ou eu me afasto, ou eu grudo demais e o outro não dá conta também. Nessa questão de nós nos afastarmos, é um mecanismo de defesa. Nós nos defendemos pelo medo de sermos atacados, ou seja, antes de eu ser abandonada, eu já abandono a pessoa. Mas isso causa realmente muita tristeza, muito sentimento ruim e impede realmente que a gente viva as nossas emoções, viva a vida, né? Os romances, as amizades, que a gente viva de forma plena, porque é como se estivéssemos sempre armados, né? Como se estivéssemos sempre com medo de que algo vá acontecer, de que algo realmente vá nos prejudicar de alguma forma. Então, gente, o que é necessário fazer? Primeira coisa é assumir que existe isso, porque muitas vezes nós gastamos uma energia danada não assumindo os nossos erros, né? Os nossos erros não, na verdade, isso não é um erro, não assumindo o nosso comportamento, né? Na verdade, muitas vezes nós não assumimos e falamos, eu não quero, eu prefiro ser sozinha, eu tô independente, eu tô bem assim. Muitas vezes isso acontece conosco. Então, o que temos que fazer diante disso? A primeira coisa é reconhecer. É reconhecer que muitas vezes isso nos faz mal. É reconhecer que muitas vezes isso impede, né, com que a gente realmente viva aquilo que temos que viver. Isso nos impede de viver algo que poderíamos viver e ser muito bom, né? Todos nós temos essa chance. Às vezes o relacionamento vai terminar por motivos de encerramento de ciclo. Ou ele vai perdurar por muitos anos e vamos ser felizes, ou vai durar eternamente. Não tem como prevermos. Não tem como. Agora, tem como nós sabermos o seguinte, que independente do que tiver que acontecer, eu vou dar conta. Hoje eu sou adulta e eu tenho que entender que eu tenho a sabedoria também a meu favor, as vivências. Então, desenvolver agora o amor próprio, gostar da minha companhia, saber que eu sou uma pessoa que merece sim ser amada, porque eu me amo primeiro. Eu preciso aprender a me amar, gente. Se nós não nos amarmos, como é que a gente vai amar o outro? É impossível. Então, esse amor, quando ele preenche, né, esse nosso próprio amor, auto-amor, ele nos preenche, ele transborda até o outro. Então, é necessário primeiro que nós, né, consigamos realmente esse ato de amor próprio, desenvolvê-lo. E isso é no dia a dia. Eu levantar de manhã, perguntar o que eu posso fazer para eu ser mais feliz, eu merecer, né, eu me respeitar e automaticamente fazer com que as pessoas me respeitem, porque elas não são obrigadas a me respeitar, mas eu posso me retirar. Né? Se o outro não me respeita, ali é um ambiente que não me cabe. Eu tenho que saber os locais que me cabem, eu tenho que saber os locais que eu sou bem recebida, pelo menos respeitada. Isso é o mínimo. Assim como nós também respeitamos o outro. Então, não viver aceitando migalhas, sabe? Como se o pouco fosse o suficiente. Não, nós merecemos sim, né, nos amarmos intensamente, com humildade, com tranquilidade, sabendo que temos sim os nossos erros, os nossos acertos, as nossas escolhas, que nem sempre serão as certas, mas nós só vamos saber quando escolhermos. A partir do momento que eu me respeitar, eu vou atrair uma pessoa, eu vou em busca de alguém que me respeite também. Porque, gente, é incrível, assim, quando nós fazemos algo por nós, é o que a gente busca para nós, é aquilo também. Se eu não me respeito, se eu aceito migalhas, se eu me trato mal, eu vou em busca disso. É o que eu acredito que eu mereço, né? Tudo aquilo que eu acredito que eu mereço é o que eu vou em busca. Às vezes tem até uma pessoa boa ali do meu lado, eu nem olho. Eu vou olhar para aquele que vai me maltratar, porque eu me maltrato. Então a verdade que existe dentro de mim é qual? Eu mereço ser maltratada. Se eu mesma faço isso comigo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é verificarmos a forma como nós nos tratamos. Será que eu sou muito exigente? Será que eu me critico em excesso? Como que eu me olho? Como que eu me observo? O que eu falo a meu respeito? A primeira questão é ressignificar tudo isso. Eu passar a me enxergar como uma pessoa merecedora, como uma pessoa bacana, que erra, que acerta e que vai, que caminha, que cai, né, que levanta um ser humano. Eu preciso me humanizar. E, posteriormente, querer perto de mim pessoas que me fazem bem.
Pessoas que me respeitam, pessoas que gostam de mim, porque essas pessoas, gente, é nós que escolhemos. Nós que escolhemos as pessoas com as quais queremos conviver. Respeitar, devemos respeitar a todos, isso é lógico. Mas conviver é escolha. Então, se já estamos doentes, imagina se a gente só tiver pessoas doentes perto de nós, pessoas que nos criticam em excesso. É isso que vai acontecer. Nós tendemos realmente a seguir a multidão. E aquelas pessoas que estão próximas ali da gente, que são as mais próximas, que a gente mais convive, é o que a gente tende a fazer, muitas vezes. É repetir, né? Nós somos a média aí das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, a gente tem que escolher com sabedoria. É escolher esse grupo realmente, o qual eu quero que seja pertencente, que faça parte da minha vida, saber que essa escolha é minha e querer realmente pessoas que agreguem, pessoas que venham somar, pessoas que consigam também me admirar, que eu as admire, pessoas que querem crescer, pessoas que se amem, sabe? Tudo isso, gente, aquelas pessoas que ficam falando dos outros o tempo inteiro, criticando, é isso que eu vou me tornar. Então, se eu quero desenvolver o autoamor, eu tenho que me envolver com pessoas também que se amam, né? Que se amam e são capazes de amar o outro. Automaticamente eu vou em busca dessas novas verdades. A partir do momento que isso se torna verdade dentro de mim, é isso que eu vou em busca. E tem uma outra questão também, gente. O nosso cérebro, ele não identifica o que é ficção do que é realidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado e observar os pensamentos que temos a nosso respeito. Se o meu pensamento que vem é um pensamento repetitivo de não merecimento, eu preciso entender esse pensamento e ressignificá-lo. É como se eu jogasse esse pensamento numa lixeirinha e colocasse outro no lugar, 10 vezes por dia. Até que esse pensamento novo, né, ressignificado de autoamor, de gratidão pela vida, de saber que eu mereço mais, até que ele se fortaleça cada vez mais. E automaticamente eu vou passar a me amar. E se tiver muito difícil para eu fazer isso sozinha, eu vou em busca de ajuda. Tem um monte de profissionais que podem me ajudar. Inclusive, eu vou falar para vocês também da Oficina das Emoções, que é justamente trabalhar essas questões. Tá? A Oficina das Emoções, no momento não temos vagas em aberto, mas vamos ter, assim que tivermos vagas em aberto para participarem aí do projeto da Oficina das Emoções, que trabalha desde lá de trás todas essas crenças, esses medos, que ressignifica, que te ajuda a ressignificar a sua vida. Tá bem? Tem esse projeto também que eu faço com todo carinho e tem transformado muitas vidas. Mas ele, no momento, não temos vaga em aberto. Quando tiver, eu vou anunciar aqui para vocês. Tá bom? Mas vamos fazendo isso, vamos acompanhando os vídeos. E se você tiver ainda com mais alguma dúvida, saiba que a principal resposta é o amor próprio. Não tenha dúvidas disso. Comece a se amar um pouquinho. Hoje 1%, amanhã 2%, 3%. Vai gradativamente aumentando esse amor. E você vai ver que você vai criar uma força dentro de você e você vai atrair pessoas que te amam também. Porque você vai querer, você vai se sentir merecedora e automaticamente a gente vai atrair o quê? Essas pessoas que nos valorizam realmente, porque nós também nos valorizamos e valorizamos o outro. O primeiro passo, então, é perceber e ressignificar, tá bem? Gente, se esse vídeo fez sentido para você, mostre para outras pessoas, curtam, se inscrevam no canal. Às vezes essa pergunta também é a dúvida de outras pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, também podem perguntar. Eu sempre vou buscar responder com todo carinho, tá bem? Muito obrigada pela pessoa que enviou a pergunta. Muito obrigada por você que assistiu. E estamos juntos, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, estou aqui para ajudar. Até o próximo vídeo.